Olá, muito boa tarde. A Conferência Episcopal Portuguesa vai celebrar uma Eucaristia de sufrágio pelas vítimas da pandemia em Portugal neste sábado. A iniciativa marca o fim da Assembleia Plenária do Episcopado e é o ponto de partida para a análise à liturgia dominical que em cada sexta-feira lhe propomos neste programa. Hoje contamos com a presença do secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, o Padre Manuel Barbosa, e do biblista Padre Ricardo Freire. Cumprimento, boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Padre Manuel Barbosa, aqui, com que objetivo a Conferência Episcopal vai celebrar esta Eucaristia agora no sábado? O objetivo é mesmo isso que acabou de dizer, é celebrar a nível nacional, portanto em conjunto, toda a Igreja em Portugal, todas as dioceses, essa celebração pelas vítimas da pandemia. Essa celebração já foi decidida em junho passado, não se esperava que a situação agora estivesse muito mais grave, mas a celebração vai acontecer no mesmo dia 14, na Basílica da Santíssima Trindade, às 11 horas do dia 14. Uns serão os bispos, não digo todos, mas a maior parte dos bispos, aqueles que puderem, simbolizando precisamente esta oração a nível nacional por aqueles que foram vítimas e aqueles que estão a ser ainda vítimas da pandemia. É uma homenagem, de alguma forma, a quem partiu, às famílias enlutadas, que a Igreja Católica em Portugal presta no seu todo? Sim, essa oração, essa memória faz-se naturalmente nas famílias, nas paróquias, nas comunidades, mas o querer fazer em Fátima nesse dia é para dar um sentido de comunhão, um sentido de unidade, precisamente com essa intenção, para que estejamos todos unidos na oração por aqueles que estão junto de Deus, acreditamos nós, e sobretudo aqueles que são vítimas da pandemia ou de outras doenças, mas em particular da pandemia. E esta situação, Padre Ricardo, que se vive atualmente da pandemia, impede que muitos lutos sejam realizados pelas suas famílias, até pelo impedimento de participar nas exéquias, por exemplo. Há famílias que também, nesta altura, experimentam o que é o isolamento. Exatamente, sentimos isso bastante na pastoral, sentimos que as famílias têm de se apresentar de forma bastante reduzida, algumas mesmo impossibilitadas até pela situação que se vive, e depois tudo isso deixa marcas, porque o luto tem de ser feito, é um processo psicológico, espiritual, e naquilo que podemos nós também damos a nossa ajuda para que isso possa ser feito. E sem dúvida que este gesto em conjunto é também uma ocasião para a expressão desse luto por quem já partiu. Outro acontecimento deste fim de semana, deste domingo, é o 4º Dia Mundial dos Pobres, uma iniciativa do Papa Francisco. Que oportunidade acontece nesta celebração? Estenda a tua mão ao pobre é o tema que o Papa propõe na mensagem para este dia, que também tem em conta as circunstâncias da pandemia, não é? Há pessoas mais isoladas, mais pobres por causa desta situação. Sim, é um dia que o Papa Francisco instituiu, salvo erro a 4ª vez que acontece, sempre neste domingo antes da solenidade de Cristo Rei, e é um convite, já agora a mensagem do Papa, uma vez mais, uma mensagem belíssima, um pouquinho longa, enfim, estamos habituados a ler um Twitter com poucas linhas, mas é uma mensagem que exige uma leitura, mas lê-se muito bem, medita-se e ajuda-nos a rezar, e essa intenção estende a mão ao pobre, de rezarmos e ao mesmo tempo nos empenharmos, sermos solidários. E há uma parte em que o Papa diz nessa mensagem que é inseparável esta oração que nós temos com a responsabilidade, com o empenho por aqueles que vivem numa situação de maior dificuldade. Portanto, é esta ligação muito profunda que está presente na sua mensagem. Que voz, enfim, de denúncia até a Igreja Católica é chamada a ter nas sociedades de hoje para, de facto, apontar aquelas situações a que a mão é estendida para corromper, para a injustiça, valorizando depois as outras situações em que a mão é estendida para ajudar. O Papa coloca, enfim, esses dois momentos, ou essas duas situações que existem na sociedade. Sim, coloca em paralelo, em sintonia, e é necessário ter essa atitude de ver as situações, como diz, de rezar, de nos empenharmos, estender a mão aos pobres, sobretudo não deixar que ninguém fique de lado. Os tais descartados que fala o Papa Francisco, todos têm que merecer precisamente o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso carinho. E diz que a Igreja tem que estar na vanguarda nessa luta, não pode ir a reboque. A Igreja, como as outras instituições, mas é a nossa missão própria da fé, do Evangelho, ter isso a peito, no coração,
na mão, enfim, com todo o nosso ser, devemos levar isso, cada um pessoalmente e também em comunidade, nos organismos, nas instituições da Igreja. É uma insistência muito grande do Papa, também do agradecimento a que todos que lutam já contra essas formas, mas sobretudo nesta altura em que a pobreza, as situações de pobreza muito variadas se agudizam mais, é preciso uma atenção ainda mais extremosa e extrema a esta situação. E o Papa, de facto, elenca todas essas situações em que, seja no âmbito da saúde, seja do cuidado, a mão é estendida para ajudar. E é um tema que vai marcar também a análise às leituras da Bíblia que se escuta nas Eucaristias deste domingo. É esse o propósito do nosso programa em cada sexta-feira. E antes de pedir a vossa análise, vamos então escutar o texto do Evangelho que é lido nas missas este domingo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual. E depois partiu. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Padre Ricardo Freire, que mensagem passa nesta parábola que é apresentada neste texto? Uma mensagem de grande confiança da parte deste senhor, que parte de viagem, que deixa os seus bens confiados a um administrador, e depois também uma mensagem de confiança para quem tem essa função de administrar e acaba com esse convite a tomar parte na alegria do seu senhor, porque esses bens frutificaram. Que elementos da cultura e até da geografia é necessário ter presente para melhor perceber esta parábola? Penso que é preciso ter presente, antes de mais, o que é um talento. Com certeza algo que já é muito habitual, já ouvimos várias parábolas onde Jesus usa esta medida. Podemos dizer que é uma riqueza que corresponde a mais de 15 anos de um salário de um trabalhador normal. Portanto, estamos a imaginar que são grandes quantidades da riqueza que este senhor aqui deixa aos seus servos. Ao confiar o número de talentos, não é? Exato. E, ao mesmo tempo, também temos de perceber aquilo que significa esta viagem, do ir e voltar, até pelo contexto do ano litúrgico onde isto se situa e também contexto do final do Evangelho de São Mateus. Estamos a aproximar-nos já da Paixão e, portanto, a par com a leitura que foi do domingo passado das 10 Virgens e a par daquilo que há de ser depois a leitura no Cristo Rei, nós estamos já num contexto que sugere o juízo final, até por este prestar contas quando o Senhor volta da sua viagem. E qual é a lógica desse prestar contas? Quem são os servos bons, quem são os servos menos bons? Uma boa pergunta essa, e sobretudo aquilo que pode significar aqui, porque podemos ser tentados a ficarmos por aquilo que ele merece, mas todo o acento está colocado, penso eu, sobre uma outra dimensão, que é sobre uma capacidade, podemos dizer quase em linha depois com outras leituras, concretamente a primeira leitura que é tirada de um livro sapiencial, portanto desta necessidade de ser sábios para administrar na própria vida aquilo que são os dons que o Senhor deixa a nós. E se podemos fazer uma transição da pergunta anterior, nós antes falávamos de algo de riqueza e de riqueza material, mas penso que exatamente porque nos estamos a situar numa parábola, nós temos aqui uma outra dimensão que é de bens espirituais e de tudo aquilo que recebemos do Senhor e como isso é chamado a frutificar, a começar pela própria fé. Pá, Manuel Barbosa, nós hoje quando falamos em talentos, por certo, não são esses 15 anos de salários, não é? Que estão em causa, mas um conjunto de características, atributos de cada um, que também pode ser ou não colocado a render.
Sim, é isso, é todo o conjunto de talentos que tem a ver, naturalmente, com os bens materiais, tem a ver com bens espirituais, com tudo aquilo que está ao nosso alcance e que devemos pôr ao serviço do bem comum. Há uma frase da mensagem do Papa para este Dia Mundial dos Pobres, referindo uma parte, sem estar agora a fazer quem são os bons, quem são os maus, estamos todos no mesmo barco e é o discernimento que devemos fazer. O Papa diz que, em relação a esses que guardaram os talentos, enfim, que não fizeram fortificar, uma expressão muito simples, aqueles que têm as mãos nos bolsos, e diz, a indiferença e o cinismo são o seu alimento diário. Nós podemos ser assim também, meter as mãos nos bolsos, fazer de conta, não ligar, não podemos guardar os talentos para nós, todos os bens, seja quais forem, os dons que nós recebemos, mas temos que pôr ao serviço do bem comum, numa atitude muito solidária, numa atitude que nos empenhe no nosso todo, em todo do nosso ser, e também os talentos não só a nível individual ou pessoal, mas abrindo naturalmente à comunidade, à sociedade. Esses talentos têm que ser vividos, elevados e partilhados precisamente em comum. Isto de facto é daqui e de concretizar esta lógica de colocar a render os talentos que decorre a construção das sociedades mais justas, das sociedades pacificadas. Ou seja, não estamos aqui num ambiente espiritual, estamos num ambiente social, não é? Sim, num ambiente social, num ambiente até político, como o Papa diz na recente encíclica Todos Irmãos. Portanto, estes talentos, estes dons são para pôr ao serviço de todos, a nível da sociedade, e a Igreja tem o seu papel também imprescindível, porque é levada pelo Evangelho de Jesus Cristo, para a alegria do Evangelho, e não pode calar, quer dizer, tem que pôr esses talentos a render, não os pode enterrar na terra. É todo um desafio para a Igreja, para a sua renovação, também para, até concretamente, na situação que vivemos nos próximos anos, de preparação em relação aos jovens, não trabalhar para eles, mas trabalhar com eles e fazer fortificar tudo aquilo que de bom, de grande eles têm, de talentos e que podem servir e contribuir para o crescimento e a construção da Igreja. E passamos à análise da primeira leitura do livro dos Provérbios, não é? No capítulo 31, onde precisamente o Papa Francisco foi encontrar o tema, ou a formulação do tema para este Dia Mundial dos Pobres. Na tradução que é sugerida na mensagem do Papa, temos estenda a tua mão ao pobre. Aqui a tradução da liturgia refere abre as mãos ao pobre. Enfim, é basicamente a mesma atitude que se está a tentar levar por diante, e esta é uma atitude que se estende na história, é uma atitude que interessa concretizar em todos os tempos, e faz parte. De que forma é que ela é enquadrada neste livro da sabedoria, esta sugestão? Este poema da chamada mulher forte ou da mulher virtuosa, ou podemos até dizer da mulher sábia, exato, porque se trata de um livro sapiencial, é o poema que conclui todo o livro dos Provérbios e, portanto, que aqui centra na pessoa de uma mulher. Pensa-se até que não seja propriamente uma personificação da sabedoria, portanto, num personagem imaginário, mas centra numa pessoa concreta, como um de nós, algo daquilo que significa ser sábio. E é interessante, neste contexto até da celebração do Dia Mundial dos Pobres, que esse estender a mão ao pobre seja uma atitude de sabedoria, a par de outras que aqui são sugeridas, nomeadamente o colher a confiança da parte do marido, e até a última, que é aqui sugerida, de ser uma mulher religiosa, e isso vale mais até do que a aparência de beleza, que também a atitude de estender a mão ao pobre seja uma atitude de sabedoria e que mostra que hoje, para sermos sábios no mundo concreto em que vivemos, é preciso também ter estas atitudes que fazem face à pobreza. O início do texto começa: quem poderá encontrar uma mulher virtuosa, e em causa está sobretudo então a sabedoria? Em causa está a sabedoria, mas sobretudo como a sabedoria é a grande característica que faz a mulher virtuosa, a mulher forte e, portanto, a mulher desejável para ser encontrada para um casamento por um homem. Este texto inspira a mensagem do Papa, como referíamos, Padre Manuel Barbosa, e acaba por ser também nos dias de hoje a sabedoria no seu extremo, esta capacidade de ajudar quem precisa. Sim, o Papa na sua mensagem, pegando na frase abre as mãos ao pobre, da primeira leitura, estende os braços ao indigente, é a frase que lá está toda completa. O Papa Francisco, no número 6, pega precisamente nesta expressão
e aplica a várias situações que estamos a viver, de uma forma de agradecimento. Eu acho que quando dizemos abre as mãos, quer dizer que o coração já está aberto, senão não faria sentido. É a partir do nosso ser, o coração aberto, com as mãos estendidas e com todo o nosso ser. E se puder ler só 5 ou 6 frases da mensagem, porque se aplica muito bem aqui. Quando o Papa diz estender a mão, é um sinal que apela imediatamente à proximidade, à solidariedade, ao amor. E depois agradece, e com uma descrição muito simples, mas acutilante, a mão estendida do médico nesta situação, a mão estendida da enfermeira do enfermeiro, da administração que providencia os meios, a mão estendida do farmacêutico, a mão estendida do sacerdote com o coração partido, continua a abençoar, a mão estendida do voluntário que socorre quem mora na rua e a quantos, embora possuindo um teto, não têm para onde nada para comer. Enfim, a mão estendida de homens e mulheres que trabalham para prestar serviços essenciais e segurança. E o Papa termina este número com esta expressão que eu acho que é belíssima. Poderíamos enumerar ainda outras mãos estendidas e até compor uma ladainha de obras de bem. Esta ladainha de obras de bem não é para fazer uma lista, porque é algo que vem do coração e que nos faz estender as mãos para dar apoio, para dar consolação, desafiando, tendo todos os cuidados, o contágio e o medo, desafiando no sentido de cuidar para que ele não aconteçam, mas não tenhamos medo, acautelemos-nos e assumamos na nossa vida este apoio e consolação que vem do coração de Deus para o nosso coração e que nos faz estender as mãos a todos. Sem dúvida que é um texto que impele essa ação também nos dias de hoje. E na análise que fazemos aos 3 textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias de domingo, temos ainda para analisar o texto da segunda leitura, é a carta aos Tessalonicenses. Em que contexto esta carta é escrita? Esta mensagem também é escrita numa atenção à vigilância e à sobriedade. É interessante falar do contexto, antes de mais porque se trata do texto mais antigo do Novo Testamento e por isso um monumento, vamos dizer. Esta carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Exatamente. E agora, já a caminho do fim desta primeira carta, São Paulo fala daquilo que seria o dia do Senhor e, portanto, daquilo que seria a segunda vinda do Senhor, muito em linha com aquilo que já dissemos também acerca do Evangelho. E São Paulo sugere que os Tessalonicenses estão preparados para esse dia, não é hora de encontrar uma data propriamente no calendário, até porque esse dia chega como um ladrão, mas, sobretudo, a definição que ele dá dos Tessalonicenses: vós sois filhos da luz, filhos do dia, não sois como os filhos das trevas, e, por isso, uma recomendação a não dormir, ou seja, a viver em pleno dia, a ser, de facto, esses filhos da luz e não propriamente das trevas. Esta recomendação parece que se dirigiria, Padre Manuel Barbosa, a quem não estaria à espera de uma pandemia, a quem não estaria à espera de tantas surpresas menos boas que aconteceram ao longo dos últimos meses. Pois acho que essa expressão da leitura, sem retirar todo o contexto e o texto, quando São Paulo diz: todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Nós, numa primeira leitura, e a realidade, vivemos uma fase muito difícil, podemos assumir isso como trevas, como fragilidades na nossa vida, mas somos ao mesmo tempo da luz, e a luz ilumina-nos. Penso que este texto é belíssimo também, sempre, mas para esta situação que nós estamos a viver. E o Papa diz que a palavra de Deus nunca nos deixa tranquilos e continua a estimular-nos para o bem, também nesta expressão de São Paulo, a vivermos como filhos da luz, não das trevas, a transformar as trevas em luz, e os meios nós sabemos quais são. É a fé na palavra de Deus, a sua escuta, é o compromisso, é o empenho. Ele diz mesmo na sua mensagem, ligando com esta leitura, tudo isso não se trata de uma exortação facultativa, mas de uma condição de autenticidade da fé que nós professamos. Portanto, as trevas que andam por aí, que estão na nossa vida, não é de modo automático, devem ser transformadas em luz para que essa luz também irradie para os outros, e em particular estes que são mais postos ao lado, descartados, pobres, os doentes, enfim, pessoas que vivem em situação mais difícil. Padre Manuel Barbosa, se lhe pedisse uma sugestão para assinalar este Dia Mundial dos Pobres nas comunidades, enfim, nas circunstâncias que vivemos, de que forma é que é possível
materializar hoje este desafio do Papa, estende a tua mão aos pobres. E claro que temos presente médicos, enfermeiros, muitos colaboradores do mundo da saúde, muitos colaboradores, enfim, de outros setores da sociedade que o realizam todos os dias, não é? Mas nas comunidades, como é que isso poderia ser assinalado? Nas comunidades é assumir precisamente esse compromisso, não de maneira teórica, agora é difícil fazer uma descrição, mas primeiro é preciso cada um ter essa consciência. Se não tem essa consciência, e até a leitura meditada da mensagem do Papa nos motiva também a tomar essa consciência. E cada comunidade ter um compromisso concreto. Não vamos fazer listas desses compromissos, sabemos quais são, e as comunidades já muito o fazem, de solidariedade, de ajuda, de apoio, mas cada comunidade pode procurar, a partir da leitura, da escuta da Palavra de Deus, um meio concreto para no ambiente em que está, porque cada comunidade está numa situação diferente. Padre Ricardo, é para numa comunidade, num bairro, nas periferias de Lisboa, acredito que esteja também um exercício ou uma preocupação permanente, esta atenção aos pobres. Sim, é uma atenção permanente e sem querermos agora grandes inovações, eu penso que com a própria doutrina daquilo que são as obras de misericórdia, estava a pensar concretamente naquilo que é ensinar e, portanto, uma palavra, um sorriso. É o Papa Francisco que diz que ninguém nos pode tirar a ternura e isso é aquilo que nós podemos dar. Eu penso que é algo que pode brotar da própria ação pastoral e do próprio ser cristãos, também nesse contexto, neste Dia Mundial dos Pobres. E que pode, sem dúvida nenhuma, ficar na memória de muitos pobres, não é? Que possam ser abordados dessa forma. Só um pontinho sobre este sorriso, e no fim da sua mensagem o Papa diz: um sorriso que partilhamos com o pobre é a fonte de amor e permite viver na alegria. Nunca virar os olhos a alguém que nós consideramos mais pobre na rua, isso será um gesto belíssimo, mesmo que não demos algo de material, ou mesmo demos o nosso sorriso, a nossa atenção, a nossa presença e proximidade. Isso pode ser um gesto muito concreto, pessoal, neste tempo em que nós vivemos. Ficam esses desafios para este Dia Mundial do Pobre, que se assinala no domingo. Agradeço-vos terem estado aqui a apresentar os textos da liturgia de domingo. E mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimo fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.